Olá, vamos dar continuidade aqui. De início, uma abordagem metodológica, tá? É preciso que nós conheçamos um vocabulário cada vez maior. Coisas novas precisam de palavras novas para identificar. Foi até Kardec que falou isso, né? E como é que eu vou apresentar isso? Em vez de eu apresentar a palavra e depois o significado, que eu não acho uma abordagem boa, porque sempre que a gente olha uma palavra que não conhece, fica uma sensação ruim de desconhecimento, de ignorância. Então primeiro eu vou falar sobre os assuntos e depois eu vou colocar a palavra que dá nome àquilo, né? Por exemplo, né? Todos nós sabemos que para aprender matemática existe uma ordem, né? Então, quando criança, primeiro se aprende a somar, como temos aqui. Aprendendo a somar, você já pode aprender a multiplicar. Aprendendo a multiplicar, você consegue entender a potência e as operações com as potências. E com tudo isso em mãos, você finalmente consegue chegar aos logaritmos. Não podemos começar a matéria pelos logaritmos, nós temos que começar a matéria pela adição. Existe uma ordem correta para a aprendizagem, ou pelo menos uma ordem mais adequada, estrategicamente mais eficiente para o aprendizado. E que nome que nós damos a isso? Propedêutica. Propedêutica tanto é um substantivo, né? Então, no caso, estou falando do estudo da ordem correta para apresentar uma matéria qualquer, ou pode ser um adjetivo, que é quando eu digo é o que se diz de alguma coisa que foi feita de acordo com os preceitos da propedêutica, né? Então eu digo que um tratado, que um livro, que uma aula, que um curso, ele é propedêutico quando ele seguiu uma ordem correta na apresentação das matérias. Aliás, uma observação. Quem trabalha com aulas particulares sabe, hoje as escolas, tanto as públicas quanto as privadas, frequentemente violam a propedêutica. São muitos os alunos que sofrem achando que não tem condições de entender, que a matéria é difícil, etc, 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 quando na verdade só vimos maus professores, maus diretores e mais escolas apresentando a matéria numa ordem inadequada, né? É difícil entender por que fazem isso, mas é um fato. Bom, nós começamos a fazer algumas apresentações aqui nesse nosso programa de estudos e agora eu vou fazer a apresentação de qual é o projeto mais amplo, tá? Eu tenho aqui um gráfico cartesiano com duas escalas, né? Só que as duas são de tempo, tá? É tempo versus tempo. E por que isso? Porque aqui na horizontal, neste sentido aqui, que nós estamos seguindo aqui, está a playlist principal desse projeto, que é a que vai em direção às metas. Então, à direita sempre estão as metas que nós pretendemos alcançar. No início, nós vamos apresentar alguns assuntos que não são o centro, o objetivo, nem a meta do curso, mas que são necessários para a gente dar andamento. Esses assuntos que ainda não são o assunto principal, mas são a base para a gente começar o assunto principal, o nome que se dá a isso são prolegômenos. É aqui que nós temos o material com o qual nós poderemos fazer o andamento do nosso curso, podemos seguir no nosso curso. Então, haverá uma ordem propedêutica que será seguida aqui, ó, em que diversos conhecimentos serão apresentados. Tá. E o que significa esse outro eixo aqui na vertical? É que é o seguinte, sempre que eu tratar de um determinado assunto, por exemplo, aqui este assunto 3, quando o assunto 3 for tratado, sempre que for necessário fazer um acréscimo, ou fazer uma correção, ou dar um exemplo, ou qualquer outra coisa que seja necessária, né, esse vídeo será acrescentado. Quando vocês olham no YouTube, os vídeos simplesmente aparecem, né, em ordem cronológica. Os últimos vídeos que foram postados
serão vistos primeiros quando vocês entram no site. Mas todos eles podem ser colocados em uma ou mais playlists. Então o que acontece? Todos esses vídeos que forem postados estarão associados a essa playlist principal do projeto. Bom, primeiro, estarão na playlist cronológica, tá? Que não há como fugir disso. Eles serão apresentados primeiramente numa playlist cronológica. Eles estarão marcados dentro de uma playlist principal do projeto. E quando um determinado assunto, né, necessitar de acréscimos, correções, exemplos, contextualizações, etc., esse assunto dará origem a uma nova playlist que seguirá, no caso aqui desse gráfico, perpendicularmente. Então, digamos que eu coloque um assunto aqui, estratagema 8 de Schopenhauer. Tá, beleza, eu coloco aqui no item 4 a explicação do que é o estratagema 8 de Schopenhauer. Então, cada vez que eu tiver que fazer um acréscimo, melhorar ou corrigir, ou apresentar exemplos que nós vamos encontrar no dia a dia, observando a fala dos políticos, observando a fala dos atores, observando a fala dos religiosos, seja lá de onde for, quando nós encontrarmos assuntos, informações que podem enriquecer, podem melhorar, ou simplesmente atualizar, contextualizar o que nós tratamos aqui no item 4, nós vamos colocar isso aqui em sequência. Então haverá uma playlist principal dos nossos estudos, e para cada assunto haverá uma playlist derivada, que irá tratar de mais informações sobre o determinado assunto que está sendo tratado aqui, ok? Então, quando forem necessárias, serão criadas novas playlists, ok? E a estrutura básica disso aqui? A estrutura básica é a seguinte: primeiro, vamos apresentar esses prolegômenos, que são a base para a gente começar, são os primeiros passos aqui na história, tá? Depois, nós vamos estudar a lógica, que é o método de raciocinar. Então, aqui nós temos o material com o qual nós vamos trabalhar, e aqui nós teremos a forma de trabalhar, o método de raciocinar, né? Então, aqui nós temos o material, aqui nós temos o método. Então, com isto aqui tendo sido alcançado, nós vamos começar vamos usar essa bagagem, essas ferramentas, para analisar diversas ideologias. Bom, vamos lá. Quando eu coloco aqui ideologia, como essa é uma palavra, da mesma forma que nós já discutimos a verdade, que muitas vezes as pessoas falam a palavra verdade, entendendo coisas muito diversas umas das outras, e lá eu procurei definir, olha, neste cursinho, neste trabalho, verdade vai ter este significado. Aqui eu também preciso fazer essa restrição, tá? Então, ideologia, aqui para mim, vai ser um sistema, sistema coerente de ideias, tá? Então, a ciência, que eu coloquei aqui, é um sistema coerente de ideias, em que todas as ideias estão relacionadas logicamente e todas seguem o método científico. A religião é um sistema coerente de ideias. Coerente com o quê? Coerente com os seus dogmas iniciais. Toda religião tem dogmas, né? A filosofia, cada filósofo criou a sua escola filosófica e há uma coerência em relação a alguns princípios filosóficos que cada um deles segue. Além disso, há aquelas ideologias mais modestas em tamanho, de menor importância, como naturalismo, vegetarianismo e outras, que muitas vezes até as pessoas brincam, eu vivo segundo uma certa ideologia, ou a música, eu quero uma ideologia para viver, coisas assim, tá? Então, com o material vindo dos prolegômenos e com o método aprendido pela lógica, nós iremos estudar diversas ideologias. Aí nós vamos chegar a uma barreira sensível, talvez até perigosa. Por quê? Até esta barreira que está colocada aqui, nós estaremos fazendo, daqui para trás, nós estaremos fazendo uma crítica do mundo. A gente vai pensar, refletir sobre aquilo que o mundo nos traz, que o mundo nos ensina.
Mas quando nós tivermos feito essa crítica, esse estudo, será um momento em que nós precisaremos olhar para dentro de nós mesmos, né? Bom, tive que fazer uma pequena interrupção porque houve um deslocamento aqui da janela de gravação, mas continuando. Até essa barreira sensível que nós apresentamos aqui, o que acontece? Até aqui nós estávamos criticando o mundo. Então, necessariamente, depois que nós tivermos feito esse trabalho de entender o que o mundo nos apresenta como verdade, é hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos, de nós questionarmos tudo aquilo que nós sempre tivemos como verdades e decidir quais delas vão ser mantidas e quais delas serão descartadas. Não é um processo fácil, não é um processo sem dor, e ele vai ficar bem lá para frente, bem lá para o final, tá? E dependendo de como for o andamento ao longo desse trabalho, aqui ao final, talvez nós direcionemos para o estudo de questões de concurso, porque a lógica ela se aplica tanto a questões formais de lógica, né? Bom, em algum momento nós falaremos sobre os vários tipos de lógica em concursos, como mesmo que não esteja no edital do concurso a lógica, se no edital do concurso houver redação, a lógica está lá. Se vocês forem ver quais são os requisitos para redigir um bom texto, ali dentro, por exemplo, está a coerência. E a coerência tem tudo a ver com a lógica, tá? Bom, feita essa apresentação do curso, eu vou fazer uma dedicatória, tá? Esse curso é dedicado, primeiro, à minha esposa Ive. Ele é dedicado aos nossos projetinhos, ele é dedicado aos nossos pets maravilhosos que compõem a nossa família. E já que ele vai ficar pronto e vai ficar na internet, para quem quiser ver, esperemos que esse curso consiga ajudar algumas pessoas que nós não sabemos quem são. Se, sei lá, umas 3 ou 4 pessoas acompanharem, gostarem e sentirem que ficaram enriquecidas de alguma forma, nós estaremos bastante recompensados. Ok? Muito obrigado e a gente segue adiante em breve.